Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, Antigo Testamento. Você lembra daquele texto de Timóteo que fala assim: toda a escritura é divinamente inspirada, é apta para ensinar, para corrigir. Já leram esse texto, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, ela é apta, ela é fonte segura. De que escritura que ele estava falando? Esse versículo está em Timóteo, o Antigo Testamento. Você está vendo só como não precisa fazer muito malabarismo para que você possa destruir qualquer argumento pós-moderno? Não precisa de muito esforço para você quebrar todo argumento estranho que surge por aí, né, que o Antigo Testamento, não sei o quê. É só o que os discípulos da igreja primitiva tinham, o Antigo Testamento. É só que toda a escritura, qual toda? Que eles tinham. Porque o Novo Testamento, eles não tinham. O Novo Testamento, assim como a gente tem assim bonitinho assim, demorou tanto, demorou muito, né? Muito. Então, que escritura que é inspirada? O Antigo Testamento. Isso o apóstolo, escrevendo ao Timóteo, ele fala isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Então a gente não precisa fazer muito esforço para quebrar alguns argumentos estranhos que surgem por aí. Amém, irmãos? É bem verdade que nós devemos olhar para a Escritura para descobrir a vontade de Deus, os princípios mesmo, é aquilo que salta nos nossos olhos. É lógico que isso é fundamental, mas precisamos ter mais temor e tremor diante da palavra do Altíssimo. Amém? Livro do profeta Daniel, que começa a ser uma profecia após o capítulo 7, né? Do capítulo 1 ao capítulo 6 é a parte histórica, do capítulo 7 ao capítulo 12 é a parte apocalíptica, escatológica e profética. Não é que nós não tenhamos assim uma coisinha ou outra de escatologia. No capítulo 2, por exemplo, a gente tem o sonho do Daniel, ou o sonho daquele rei. Então a gente tem, mas assim, se divide. Por quê? Por causa da cronologia. O que é a cronologia? A ordem. Do capítulo 1 até o capítulo 6 está em ordem. Você vê o primeiro rei, Nabucodonosor, aí vai com ele, aí vem o Belsazar, aí vem o Ciro, e no final do capítulo 6 fala, e Daniel trabalhou até Dario. Então você vê que na ordem cronológica. Quando entra no capítulo 7, aí não tem mais cronologia, está uma mistura. Não, o primeiro vem depois vem primeiro, e assim vai. Amém? E o interessante do Daniel é que muitas das coisas já se cumpriram. Então, na verdade, a minha lição hoje eu quero propor para vocês que isso que o Daniel vai ver aqui, vocês estão vendo também. O Daniel terá uma visita celestial, mas quando você se encontra com o capítulo 10, você encontrou também algo celestial, porque o Daniel não sabia. Daniel, ele não sabia quando aquilo aconteceria. Quando? O Senhor disse, vai ser assim, 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 Daniel. Mas ele não viu aquilo acontecer. Nós sabemos que aconteceu. Boa parte, 90% já aconteceu daquilo que ele disse. Então, para nós, é algo celestial, é algo espantoso. E se cumpre com um detalhe, com cada detalhe, irmãos, que é de você ficar assim, espantado e chorando. É impressionante. Amém? Tá tudo bem aqui? Então, o primeiro rei Nabucodonosor, o filho dele vai tomar o trono, mas ele não é mencionado, o filho dele nem é mencionado. Aí é mencionado os medos e os persas, que é o Ciro, o Dario e o Ciro, nessa ordem, Dario e Ciro, entendeu? E aí fala dos gregos que aparecerão no futuro, e aconteceu detalhadamente. Quando a gente chegar no capítulo 11, você não pode perder o capítulo 11. O capítulo 11, meu irmão, se não fosse a palavra de Deus, você ia falar que era Nelson Rubens. Para quem conhece os mais antigos, parece assim uma galeria de fofoca. Mas não é, porque é a Bíblia, né, irmão? Não pode ser fofoca, né? Vai até falar de casamentos, irmãos. Vai até mexer com quem aqui já assistiu o filme Cleópatra? Ixi, só nós mesmo, Lindinha, só eu e você mesmo. Pois é, está lá no capítulo 11 de Daniel, a Cleópatra, entendeu? Ela está lá, não conheço o nome, mas ela está lá, está entendendo?
Então as coisas acontecem. Alexandre o Grande, quem assistiu o filme aqui, Alexandre o Grande? Eu esperava que depois que eu pregasse o capítulo 7 e 8, todo mundo fosse correr para assistir o Alexandre o Grande. Tem que assistir. É muito importante assistir. De repente você não tem estômago para ver matança e para ver obscenidades, né, também, mas tudo bem, faz uma forcinha lá, vai, tá bom? Amém, irmãos queridos? Tendo dito isso, vamos ler o texto e trazer para nós algumas lições. Como esse texto aqui é menor do que os demais, eu vou lê-lo de novo. A minha ideia não era lê-lo, mas vamos ler esse texto outra vez. O capítulo 10, Daniel, tremendo esse livro, já estamos quase acabando, hein? Falta mais 2 capítulos. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, capítulo 10 do profeta Daniel. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, volta para trás, no capítulo 9, no primeiro ano de... No capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dario. E aqui no capítulo 10, no terceiro ano de Ciro. No primeiro ano de Ciro, Ciro mandou o povo para Jerusalém. Ele liberou o povo. Já falei isso, ele liberou o povo. No primeiro ano do Ciro, o povo foi liberado para voltar para a Palestina. Liberado para voltar para Jerusalém. Aqui estamos no terceiro ano. Então o povo já voltou, mas nem todos voltaram. Boa parte voltou e boa parte ficou. Amém? Então tá lá. No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma, contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentido o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar-lhe comigo estas palavras, me pus de pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Eis que uma como semelhança dos filhos do homem me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, não me restou força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele a semelhança a um homem, e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes, porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Amém, irmãos queridos? Nós temos aqui então ele vai, esse ser aqui, porque o tema bíblico aqui assim é a visão do homem vestido de linho.
O tema aqui da sua Bíblia é a visão do homem vestido de linho, ou a visão de Daniel lá no Rio Tigre, outras versões. Eu coloquei assim: Daniel, um homem que ora, um homem intercessor. Esse é meu tema. Daniel, um homem que ora, um homem intercessor. E nós começamos a ver as marcas do homem intercessor, do cristão, né? Do servo de Deus, da serva de Deus, as marcas. E a primeira marca que nós já falamos aqui, está do versículo 1 até o versículo 3, que é o quê? Tomar sobre si o peso do outro. Se sensibiliza com o outro. É uma das marcas do homem que ora. Se colocar no lugar do outro. Não estou me referindo, irmãos, a você ser uma pessoa tola. Porque um orador é um guerreiro. O orador é um guerreiro. Você percebe aqui que ele está orando e os demônios estão impedindo que o anjo venha trazer para ele a resposta? Orar é guerrear. Então, a marca desse homem, dessa mulher que ora, desse intercessor, é que ele se sensibiliza com o outro. Ele não ora para levar vantagem, para ganhar, para que todo mundo saiba e o elogia. Então, a primeira marca é você se sensibilizar com o outro. E principalmente com o reino de Deus. Com o plano de Deus, porque Deus tem um plano, gente. Deus está na história, Deus não está além da história. Na verdade, o interessante aqui, que nesse capítulo aqui, no capítulo 11, não aparece Deus. Assim, Deus no sentido de agir na vida de Daniel. Quando aparece Deus, é assim: Daniel, teu Deus. Você vê, não parece Deus assim, fazendo alguma coisa. Mas é Deus que está aqui. Deus sempre está na história. No capítulo 11, nós vamos ver um Deus quase que invisível, mas Ele está na história. Então assim, você pode ser esse intercessor, se você começar a levar a carga do outro, a se importar com o outro, com a pregação, o evangelismo, a vida matrimonial, a vida dos irmãos. A igreja precisa voltar a orar. Orar, o irmão Adalto falava agora aqui, há pouco sobre isso. Oração é coisa muito séria, irmãos. Não é uma brincadeira orar. Imagina, irmão, se você tivesse uma linguagem só sua, que você pudesse falar com o presidente dos Estados Unidos. Vai falar que você não tentaria, irmãos? Pois nós temos uma capacidade de falar com Deus, o Senhor dos senhores, e não falamos, nós gostamos de cantar. Por que você não experimenta orar um pouco mais? Mas de verdade, irmãos, orar um pouco mais, enquanto você está no seu carro, enquanto você caminha, experimente orar um pouco mais. Enquanto você está lá na sua bicicleta, lá, balhando um pouquinho, enquanto você está na sua esteira, experimente orar. Então a marca do intercessor, primeiro é essa aqui. A segunda marca do intercessor, ele é governado pelo céu. Ele é governado pelo céu. Versículo 4 a seguir, né? Ele recebe uma visitação aqui no caso de Daniel, uma visitação. Mas para que nós não sejamos místicos, eu coloquei essa lição aqui. Ele é visitado pelo céu, pelas coisas de Deus. Não é que você tem que receber um varão aqui na sua casa, mas você se interessa, seu coração é atraído para as coisas de Deus, irmãos. Ô meu irmão, ô minha irmã, o quanto que as coisas celestiais te atraem? Fala a verdade para mim. Fala a verdade, meu irmão. O quanto que a política celestial te atrai. O quanto que a história que Deus está escrevendo te atrai. Como é que nós não passamos sem ler esse livro mais vezes? Sabe, se nós fôssemos tomados por essas ministrações, ao chegar em casa você ia ler de novo. Ia ler outra vez esse livro. Irmãos, nós estamos aqui, irmãos, há 500 antes de Cristo, irmãos. 500 antes de Cristo. E você encontra um homem desse. A minha introdução que eu não introduzi seria a seguinte, olha, não existe, irmãos, o Daniel é o único homem que não tem sobre ele nenhuma reprimenda. Não tem nenhuma exortação para o Daniel. Já parou para pensar? Você lê a Bíblia lá em Gênesis, você vê Deus exortando Abraão. Abraão pisou na bola algumas vezes, assim como eu e você pisamos. Moisés errou algumas vezes. Davi, meu Deus do céu. Esse Daniel, irmãos, eu não conheço uma biografia de alguém que você não ache uma falha. No Daniel não tem, irmãos.
Eu tenho vergonha disso. Você pega o Daniel adolescente, me procura erro no Daniel. Não tem erro nele. Você não consegue apontar. Eu não estou falando que ele não errou, mas a gente não acha. Eu sei que ele errou porque ele era homem. Mas você não acha como acha Moisés errando, você acha Abraão errando, você acha Jacó errando, você acha Davi errando, mas você não vê Daniel errando, irmãos. Não é que ele não errou, entendem? É que você não vê. Adolescente, tem gente mais louco que adolescente. Fala para mim. Tem gente mais pirada que adolescente, irmãos. Eu me dou muito bem com eles. Na verdade, eu queria me dar tão bem com os adultos como eu dou com adolescente. E não sei porque eles gostam de mim assim também. Porque eu sou assim mesmo, essa cara de brava assim, meio estranho. Mas eles gostam de mim. Deve ser algo do espírito mesmo, porque não tem como gostar de mim. É difícil gostar. É sempre ranzinza mesmo. Mas eles gostam. Está sempre comigo. Sempre perto de mim. Eu tenho que falar assim, dá um tempo para mim, meu irmão. Dá um tempo para mim aqui. Dá um tempo para mim, por favor. Mas adolescente é um casinho à parte. E hoje em dia adolescente vai até os 25, né, irmãos? Porque mudou a coisa. Hoje o cara está com 25 anos adolescente hoje. Não é como antigamente, era até os 19, por aí. Mas agora não, até os 25 é adolescente ainda. Irmãos, se a gente não for mais tolerante com adolescentes, essa igreja aqui não era o que é. Porque a gente vai errar mesmo, vai falhar mesmo. Eu olho para Daniel e você não vê. O cara chega na Babilônia, a potência do mundo, a grande cidade. Alexandre o Grande, o alvo de Alexandre era conquistar a Babilônia. Ele queria governar em Babilônia, porque Babilônia era o top, meu, era o top. Era a coisa mais linda do mundo. A coisa mais tremenda que já houve na antiguidade. Eu estou revendo os impérios antigos, estou lendo, revendo, estudando, e a Babilônia é impressionante. Impressionante. Daniel estava lá. Olha só, imagina você adolescente, você aí ó, 15, 16, 17 anos aí, ó, fortão, firmão, entendeu? Gosta de fazer um parkour, trepa no muro, sobe na sarjeta, dá pirueta de bicicleta, gosta de fazer cross, é surf, é pra cá, pra lá. Imagina você na Babilônia, irmão, sozinho, nem mamãe, nem papai, nem o pastor Clóvis lá. Ah, meu irmão, fala a verdade para mim, irmão. Pois Daniel, sabe o que ele fez? Decidiu firmemente não se contaminar com Babilônia. Você não acha, tá bom? Não acha. Essa seria a introdução. Entendeu? Então assim, ele é um homem. Qual a segunda marca? Qual que é a segunda marca? É um homem que gosta das coisas celestiais. Ele recebeu uma visita celestial. Ele é governado pelas coisas de Deus. Ele é guiado pelas coisas de Deus. Irmãos, não seja bobo, jovens, homens e mulheres, adolescentes, crianças, não seja bobo. Deus sempre tem razão. Quer pagar para ver? Então pague. Deus sempre tem razão. Se você tem uma história de adolescente, que você chegue na juventude, que você chegue ao seu casamento, mas firme na presença do Altíssimo, queridos. Não tem uma história manchada pela rebeldia, não tem uma história manchada pelo engano, pela prostituição, não tem uma história manchada pelos erros, mas se volte para Deus, se volte para o Espírito Santo, busque as coisas de Deus. Esse Daniel, ele era governado, não era pelo rei Ciro nem Dario, ele era governado por Deus, pelo céu. Olha o versículo 4 aí, olha só. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, eu levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos. Verso 6, seu corpo era como um berilo, como um relâmpago o seu rosto, seus olhos como tochas de fogo, uma visão celestial, irmãos. E aqui não é Jesus, como eu falei outra vez, né? Expliquei isso aqui, essa mania, né, essa falácia de Bíblia responde Bíblia. Tem que tomar cuidado, você pega e fala Jesus, porque é igualzinho a versão do Apocalipse capítulo 1. Só que aqui não é Jesus. E como é que eu sei que não é? Respeita o texto, olha para o texto e fala assim, eu não sei, deixa eu ver, vou estudar, vou ler. Aí chega no versículo 13, a gente vê que não é Jesus.
Por quê? Olha o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes, veio me ajudar. Se fosse Jesus, ele precisava de ajuda? Precisava de ajuda? Então não é Jesus. Ele fala que o Miguel veio me ajudar. Então não é Jesus. Lógico que não é. Entenderam? Então é respeitar e ter o cuidado. Então assim, o Daniel, ele é guiado pelo céu. Ele é guiado pelas coisas celestiais. E aí, querido, o que eu falo para você? Isso que o Daniel viu aqui, aconteceu. O que o mensageiro vai passar para ele, já aconteceu. Está entendendo? O Daniel não viu o cumprimento, mas você viu. Eu estou te ensinando aqui, quarta após quarta. Como é que você fica quando você sabe que isso que o anjo falou aconteceu? Veio o rei Dario, veio o rei Ciro, depois veio o Império Grego, tudo o que ele disse aconteceu. Será que não é uma visita também celestial para nós? Quando você olha para isso, você fala, meu Deus do céu, o Daniel sabia, e aconteceu tintim por tintim. Tudo que o Daniel falou aconteceu. Isso aqui é uma visita celestial, meu irmão. Como é que você olha para esse livro, para essa escritura, para esse texto? Você não treme não, você não fica vermelho não. Meu Deus, a palavra de Deus se cumpre mesmo. Irmão, sabe o que os teólogos liberais falam? A coisa é tão séria aqui. Sabe que tem os teólogos liberais, são aqueles teólogos que reduzem a Bíblia a nada. A Bíblia não é a palavra de Deus para ele, a Bíblia contém a palavra de Deus. São os teólogos liberais, que eu não dou a mão para ele. Também eles nem querem minha mão também, né? E tem os teólogos, os teólogos que não são liberais, os teólogos mais radicais, que são homens de Deus, homens que falam, a Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, eu conheço homens que você não tem ideia da profundidade. Um dos homens que eu admiro hoje em dia é um senhorzinho de 89 anos, batista, o nome dele é Russell Shedd, mas meu Deus do céu, que coisa profunda. E é um homem que não vai dormir 80 e poucos anos, irmãos. Não vai dormir sem ler um texto da palavra. Irmãos, é um homem que quando ele não tem espaço na agenda dele. Foi um dos homens que ajudaram a traduzir a Bíblia da NVI. Foi um deles que estava lá. Foi o grande fundador da editora Vida, quando tinha ainda. E ele não vai dormir sem ler a Escritura. Esses dias chegaram para ele assim, fizeram uma pergunta para ele, não me recordo agora a pergunta, chegaram para ele e perguntou assim para ele, doutor, o que é, eu não lembro a pergunta que fizeram para ele, vamos supor assim, quem é a besta do Apocalipse? Perguntou para ele, quem é a besta do Apocalipse? Ele falou assim, olha, por enquanto não sei, mas estou para saber. Tem 89 anos, o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Pegaram, né? Ele está quase chegando no céu já, está morrendo, né, irmãos? E ele fala isso rindo. Irmãos, é uma simplicidade. É uma simplicidade sem tamanho. Agora, difícil é você ouvi-lo, porque você tem que ter paciência. Primeiramente, você tem que ter dormido 8 horas, porque você não aguenta. Você tem que ter paciência para ouvir. Mas que homem de Deus. Que homem de Deus. Então aqui, eu vejo Daniel era um homem governado pelo céu. No nosso caso aqui, esse texto deveria governar você. Eu gostaria que você olhasse para esse texto e falasse assim, pastor, aconteceu mesmo? Aconteceu. Leia a Bíblia, sabe, vai lá no YouTube lá assim, sabe, escreva lá assim, olha, o Império Medo-Persa, o Império Persa, e você vai ver, irmãos. Ou então, se você tem canais ferrados na sua casa, vai lá no History. Sempre tem um programa de alguma coisa na antiguidade. Aconteceu. Ou seja, você tem na sua casa o céu. Era para dar um glória a Deus agora. E era para dar. Você tem o céu na sua casa. Então era um homem governado pelo céu. Um anjo apareceu para ele. Discernimento, ele teve discernimento. Olha o versículo 7. Olha o versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Os naturais não veem, irmãos.
Os naturais não veem mesmo. Não adianta que os naturais não vão ver. Os naturais não acreditam, irmãos. Olha só, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Bom, olha para mim aqui. Eles não viram. Viram? Eles não viram, viram? Aí alguém pode dizer assim: ah, mas é muito fácil então Daniel falar que ele estava sozinho. Ele não falou que estava sozinho. Tinha alguém com ele. Só que ele estava falando que os homens não viram. Ah, mas aí é muito fácil, como é que vai provar? O que aconteceu com os homens? O que aconteceu com os homens? Leia aí. Eles fugiram. Então, irmãos, olha para mim aqui. Eles perceberam alguma coisa. Quando Daniel estava ali na beira, na margem do rio, o grande rio Tigre, ele estava ali. Ele teve aquela visão, só ele viu. Os companheiros dele não viram, não delimitaram o que viram, mas perceberam alguma coisa. Por quê? Porque fugiram. É assim os naturais. Os naturais geralmente percebem. Os naturais têm medo realmente. As pessoas naturais realmente não veem, mas percebem que tem alguma coisa estranha, eles têm medo. Está entendendo, irmãos? Então alguma coisa aconteceu, um discernimento. O Daniel não fugiu por quê? Discernimento. Discernimento. Só eu fiquei, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Então eles perceberam alguma coisa. Só que são naturais. Os naturais não percebem. Paulo diz isso, né? Paulo fala que os espirituais que discernem tudo, e por ninguém é discernido, mas os carnais não discernem nada. Os naturais não compreendem nada das coisas de Deus. Os naturais acham que as coisas espirituais são loucuras. E para você? Você crê nas coisas espirituais? Eu não estou falando se você crê em Maria, em Buda, Maomé, não. Eu estou falando se você crê nas coisas de Deus. Se você crê que Jesus está às portas. Se você crê que Jesus está voltando. Se você crê que isso aqui vai ser governado totalmente por Deus logo logo. Você crê nas coisas espirituais, irmãos? Então Daniel era governado pelo céu. É isso que basta, ele era governado pelo céu. No versículo 8, olha o versículo 8. Fiquei, pois, eu só, e contemplei aquela visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força. Ou seja, ele perdeu a força. Ele foi tomado de um poder. Ele ficou em êxtase. Ele ficou tomado por aquela presença angelical. O homem que ora, então ele toma o fardo do outro, ele se importa com o outro. Tá bom? Segundo, ele é governado pelo céu. Dentro desse ponto, governado pelo céu, esse homem, ele se deixa tomar pelo Espírito Santo. Você se deixa tomar pelo Espírito Santo? Quando foi a última vez que você foi tomado pelo Espírito Santo? E que você até perdeu o controle? Porque às vezes um erro que a gente faz é que às vezes por causa de alguns teólogos liberais, a gente não quer perder o controle. Eu quero ser tomado. Quando eu estiver aqui pregando para vocês, eu quero estar sob o meu juízo. Mas quando eu estou com Deus sozinho, eu quero ser tomado por Deus. Aí eu não falei, né? Então os teólogos liberais, eles falam que esse Daniel aqui, eu comecei e não falei, esse Daniel, ele foi escrito já no ano 120 a.C. Porque eles não acreditam que tudo que Daniel falou se cumpriu. Então o que eles fazem? Eles fazem os escritos de Daniel ser bem perto do nascimento de Jesus, quando o Império Romano já estava para governar. Os teólogos liberais, eles não acreditam que esse livro foi escrito há 500 anos antes de Cristo. Eles não acreditam. Aí eles fazem um marabalismo terrível para falar essas coisas. Entenderam? Porque eles não acreditam no sobrenatural. Os teólogos liberais não acreditam no sobrenatural de Deus. Você tem a marca de ser uma pessoa que ora? Se você tem essa marca, você é uma pessoa que é governado pelas coisas celestiais. Você é governado pelas coisas celestiais, meu amado, minha amada. E agora, eu pulo aqui e quero falar sobre um toque especial, para a gente fechar. Um toque especial. Tem 3 toques aqui que eu queria ver com vocês. Então, o homem que ora, o homem que intercede,
ele recebe um toque especial. Versículo 10. Eis que certa mão me tocou. É o primeiro toque. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em... Então, o primeiro toque é um toque para colocá-lo de pé. É um toque para levantar. Primeiro toque é um toque para colocá-lo de pé. E ainda fala: você é amado. O intercessor, ele é conhecido no céu, ele é conhecido na terra, e ele é conhecido no inferno. Ouviu isso aqui? O homem que recebe o toque de Deus é um homem amado no céu. Esse homem que recebe um toque especial, que é amado no céu, ele é conhecido. Lembra de Paulo? Lá no capítulo, acho que 19, lembra de Paulo? Lembra daqueles homens que foram expulsar os demônios e não conseguiram? Lembra daqueles 7 filhos de Sevas que foram expulsar o demônio? E quando estava lá expulsando o demônio saltou neles e falou para ele assim: ó, eu conheço Paulo, eu sei quem é Jesus, mas você não sei, vocês, eu não sei quem vocês são. O homem amado, o homem que recebe o toque, é o homem que é amado no céu. O homem intercessor, o homem que ora, é o homem que sempre recebe o toque. Irmãos, eu não estou falando de um anjo descer para você, mas se você é atraído, se você deseja, quando você olha para os seus filhos em casa, como é que você olha para os seus filhos em casa? Eu vou administrar meus filhos, é assim que você ora? É assim que você olha? Eu cuido dos meus filhos? Ou você fala assim: é do Senhor, é o Senhor que vai cuidar, eu entreguei a Deus. Como é que você olha? Como é que você ora? Como é que você vive? É esse o toque. Como é que isso toca em você? Como é que essa palavra toca em você? E ele ficou de pé, sem força. Lembra que ele ficou sem força, não ficou força nenhuma. Então como é que foi que ele ficou de pé, gente? Pelo poder de Deus. Aquilo que você faz na sua força, ou você faz na força do toque do Altíssimo? Aquilo que você faz do seu jeito? Tem muita gente caída aí, porque resolveu agir do seu jeito. Tem muita gente caída, porque resolveu fazer do jeito deles. Nós precisamos acordar e começar a ser guiado pelo toque de Deus, pelo toque do Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre vai usar a Escritura, e não é a sua, é a dele. Não é a sua Escritura, não é a sua Bíblia, é a Bíblia dele, é a palavra dele. Então, o toque que nos coloca de pé. O segundo toque, verso 16 e 17. O segundo toque, verso de número 16 e o verso 17. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Como é que eu posso falar com o senhor? Como é que eu posso falar com o Senhor? Porque quanto a mim, não me restou força alguma, nem fôlego ficou em mim. O segundo toque é um toque para o quê? Para falar. Para falar. Eis que uma, como semelhança dos homens, dos filhos dos homens me tocou, e eu passei a falar. Segundo toque, um toque que você está sem força, você está sem habilidade alguma, mas você passa a falar a partir do toque. Oh, irmãos, você lê a Bíblia de vez em quando? E quando você lê a Bíblia, uma erupção dentro de você não vem? Hein? Esses dias eu estava estudando a Escritura, aí eu cheguei para a pastora e comecei a falar com ela, falei assim: não estou entendendo nada. Estou entendendo nada que você está falando. Falei, desculpa. Era só para mim. Era só para mim. Ela estava com os afazeres dela, eu estava lá nas minhas pesquisas. Irmãos, a gente quer falar.
Por que você não busca o toque de Deus? Por que você não busca o toque da Escritura? Por que você não busca o toque da revelação, da iluminação da palavra? Daniel, ele é governado por isso. Vocês lembram disso? Volta um pouquinho para trás aí no capítulo 9. Volta um pouquinho para trás no capítulo 9. Versículo 2. Versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Você viu o que quer dizer entendimento? Está percebendo, irmãos? E olha que aqui são anos antes, aqui, o capítulo 9 são anos antes do capítulo 10, não é logo a seguir. Eu entendi pelos livros. Volta para o capítulo 10, versículo 1 também, bem no finalzinho. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. O que é ter a inteligência da visão? Teve certeza. Ele teve a certeza, a informação certa. Ao meditar, ao estudar, ao pesquisar, ao buscar, ao entender que não é aquilo que vem de você, irmão. Não é aquilo que brota das suas imaginações. Não pode brotar da sua imaginação. O segundo toque é um toque para falar. Eu falei aqui, acho que falei aqui, não sei se aqui foi Itaquá que eu falei, né? Alguém chegou, acho que foi aqui mesmo, eu falei domingo pela manhã então. Alguém chegou para um pastor puritano, esqueci o nome dele agora. Chegou para um pastor puritano, século 13, 14. Aí falou assim: o senhor poderia pregar lá na nossa paróquia? Aí ele falou assim: Deus não falou comigo ainda. Isso parece, hoje em dia, sou estranho, né, irmãos? Mas quando você conhece a história dos puritanos, irmãos, irmãos, quando você ouve isso, não te faltam as forças? A minha falta. Já pensou? Dá para o senhor pregar na nossa paróquia? Ele falou: o senhor não falou comigo ainda. Quando o senhor falar comigo, pode ser, mas ele não falou comigo ainda. Mas ele falou comigo, mas não falou comigo ainda. E convidou uma segunda vez, ele respondeu: o senhor não falou comigo ainda. Sabe o que aquele homem fez? Reuniu toda a igreja, foi na casa do puritano. Nós estamos aqui para convidar o senhor para pregar na nossa paróquia. Esse puritano caiu no chão, ajoelhado, e ele disse: o senhor está falando comigo. Irmãos, eu já errei muitas vezes em falar antes de Deus falar, mas estou aprendendo, e espero que vocês aprendam. Quando você estiver mexendo com vidas, não fale antes de Deus falar. Não fale, porque uma fala das coisas espirituais fora de hora pode matar. Pode matar. Um toque que fez o Daniel falar. Terceiro toque, versículo 18 e 19. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte. Ao falar-lhe comigo, fiquei fortalecido. Um toque que nos fortalece. Eu acho que nós até poderíamos ir daqui para o final. Esse aqui devia ser o começo. Aqui devia ser o começo. Um toque que nos fortalece. Tudo que esse jovem, que esse senhor, que esse jovem, que esse adolescente, que esse homem de meia idade, que esse homem agora na terceira idade, aqui ele está com mais de 85 anos. Aqui ele está com mais de 85 anos. É para a gente ter vergonha. É para a gente ter vergonha. Um toque que nos fortalece. Deseje o toque do Altíssimo, deseje o toque de Deus. Não queira o toque da igreja, não queira o toque das igrejas, ainda mais que surgem dia após dia igrejas estranhas. Igreja, gente, não é ONG, igreja não é sindicato. Porque se nós estivéssemos no período bíblico, aqui no período grego, quando um sindicato se reúne, seria igreja também, porque a palavra igreja é isso. É chamado para reunião, é uma assembleia. Mas hoje em dia nós estamos vendo
igreja, ONG, igreja, sindicato. Igreja não é ONG nem sindicato, porque igreja se reúne em torno de Jesus. Igreja quer o toque do céu, a igreja quer o toque do Espírito, a igreja quer o toque da palavra, o toque do alto. Que nessa noite, querido irmão, querida irmã, que eu tenha conseguido colocar dentro do seu coração, dentro da sua vida, esperar em Deus, confiar no Senhor, receber e buscar o toque de Deus, receber e se apropriar da presença do Altíssimo, ter o toque de Deus. Esse homem, esse Daniel, está recebendo todas essas revelações, porque ele é um homem que ora, ele é um homem intercessor, ele tem as marcas de... Ele não começou a orar agora não, irmãos, ele sempre orou desde a sua adolescência. Que haja aqui homens e mulheres que queiram essas marcas, a marca do homem que ora. Curva sua cabeça, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. A nossa luta, ela é invisível, ela não é visível, querido.